Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o André. Aqui é o Samuel. E você está na King TV. Hoje vamos começar com mais um vídeo para vocês. Um conteúdo bacana. Legal que vocês vão gostar de assistir aí, hein? E é um vídeo diferente, né, André? Diferente. É um conteúdo que a gente está trazendo novo pro canal. Não um assunto, mas de uma abordagem um pouco mais diferenciada. Exatamente. A gente já queria trazer isso, né? Então, esse é um dos vídeos que a gente vai trazer no canal relacionado a isso. Exato. E qual que é o assunto? OVNI! Exato, são OVNIs. A gente vai falar sobre casos ufológicos. E hoje, por que é diferente? A gente vai contar como se fosse um documentário. O caso se passa lá no Zimbábue. É um caso muito famoso que ocorreu lá nos anos 90, especificamente em 1994. Exatamente, galera. E foi um fato bem curioso, conhecido no mundo ufológico, que foi um avistamento, né, Samuel? Em massa, exato. Foi um avistamento em massa. Muitas pessoas viram, especificamente crianças, né, de uma escola primária do país lá da África, chamado Zimbábue, e foi no dia 16 de setembro, por volta das 10 horas da manhã, 10h15. Foi um fato ocorrido com as crianças, ali na escola Ariel. Perfeito, essa escola ela é localizada na cidade de Rua, no Zimbábue, e ela foi fundada em 1990. Era uma escola de certo modo particular, né? Uma escola. Exato. As pessoas tinham um poder aquisitivo até elevado, os pais que levavam suas crianças nessa escola, e inclusive quem frequentava tinham várias etnias, não era só africanos. Tinham crianças que os pais eram de outros países como Estados Unidos, Canadá, países da Europa, da Ásia mesmo. Então o motivo disso, inclusive, era que tinha empresas naquela época que os pais trabalhavam, tinham filiais naquele local, então eles, com mudança, tinham que levar os filhos numa escola, e aquela escola foi criada em 1990 para isso, para suprir nessa necessidade. E aí, em 1994, que foi quando ocorreu esse caso, dias antes das crianças verem o que a gente vai relatar mais para frente, ela foi avistado numa região mais ao sul dessa escola, no próprio Zimbábue, África do Sul e Zâmbia. Isso, nesses três países que teve o evento assim, que muitas pessoas viram. Foi uma chuva de meteoro na época que falaram. Exato, eles deram essas explicações, que na verdade os eventos de avistamentos à noite, 2 dias antes, tinham sido chuva de meteoro. Porém, houve relatos precisos de produtores rurais, moradores de regiões desertas, mais afastadas, que viram objetos voando, né, na atmosfera, vindo na direção, passando por cima das montanhas, só que subitamente ele mudava de direção. E geralmente eram objetos luminosos, né, tinham a cor avermelhada especificamente. Após esses avistamentos nos dias anteriores, no dia 16 de setembro de 1994, por volta das 10 horas, várias crianças estavam brincando no horário do recreio, do intervalo, quando subitamente elas viram algo voando no céu. 3 a 4 objetos que eles viram antes de pousar, né? Eles passaram umas 3 vezes, 2 ou 3 vezes, rápido no céu, e algumas, inclusive, tem um garoto chamado Barry, que ele relata que era 3 ou 4 objetos, e ele diz que em determinados momentos
esses objetos eles sumiam inesperadamente da visão e apareciam em outro lugar muito rapidamente, né? Após alguns minutos, um desses objetos pousou a cerca de 100 metros da onde as crianças estavam brincando no recreio, né? Naquela região onde tinha um parque, e pousou numa área mais afastada depois de algumas árvores. Tinha alguns arbustos, um mato alto. A região ali mesmo é meio acidentada, assim, né? Tem uma grama alta, árvore e tal. E era questão mesmo, que nem o Samuel falou, de 100 metros ali da escola, ali próximo ali. Que foi o avistamento ali próximo da escola mesmo. Sim, e tem algumas perguntas, né? Porque, por exemplo, só as crianças que viram, mas como a gente já relatou, era um horário de intervalo e estava ocorrendo naquele exato momento uma reunião de professores. Então, os adultos que poderiam serem testemunhas mais decisivas nesse caso, para ter uma maior credibilidade, eles não estavam presentes. Exato. Alguns professores relatam ainda que escutaram gritos, né, mais anormais, diferente do que o comum. Até porque acharam que as crianças estavam brincando e criança naturalmente vai estar brincando, gritando. E levaram na normalidade. Então, agora a gente voltando para o avistamento de fato das crianças. Quando o objeto se iniciou essa descida ao solo, aproximadamente 100 metros, muitas crianças correram em direção ao evento, curiosas para saber o que estava acontecendo. E as maiores, nos relatos, né, elas contam que elas ficaram vendo até o final do ocorrido. As outras menores, teve algumas que saíram correndo e não quiseram ficar até o final para ver. Até porque as menores estavam com medo, né? Então, sim, aí elas saíram correndo e as maiores ficaram olhando. Exato. Quando o objeto pousou efetivamente no solo, o que se conta pela maioria das crianças é que foram vistos alguns seres muito baixos, magros, com uma cabeça grande, olhos muito, muito grandes, escuros também, que inclusive as meninas, os meninos falam que deixavam eles com muito medo, passavam uma sensação muito ruim, pescoço muito fino, né? E eles não sabem dizer exatamente, mas parece uma vestimenta, né? Eles falam que algumas crianças falam, as maiores, né, que desenharam ali, falaram que vestimenta preta, né? Eles descreveram ali como que era o ser, né? Eles falam que algumas falam que não sabem dizer exatamente se era uma vestimenta ou era do corpo do ser, porque eles nunca tinham visto aquele tipo de ser, né? Aquele bicho. Até porque naquela época eles não assistiam TV, era uma região meio que afastada, então não tinha como algo externo influenciar naquilo que eles estavam falando. Exato, né? Isso é um fato muito importante. Depois a gente vai comentar que realmente no país mesmo não tinha uma cultura, inclusive no continente inteiro, não se tinha uma cultura na África de pesquisas e abordagens pela própria mídia mesmo, referente a assuntos ufológicos. Inclusive filmes naquela época não eram muito vistos, né? Desse tipo de assunto, né? Então, para poder contaminar e condicionar a mente das crianças, isso é algo que já é descartado, né? E acho que o último detalhe é também que algumas crianças, elas falavam que os seres eles tinham uma faixa na cabeça. Outras diziam que eram o cabelo, né? O cabelo dos seres. Alguns relatavam algumas coisas características, né? Umas descreviam a roupa, olhos... A boca pequena, fina. O contato telepático. Algumas crianças, eu acredito que seriam as maiores que ficaram olhando, né? Disseram que tiveram meio que um contato telepático, que eles passavam para elas... que eles tinham que cuidar do planeta, porque a gente estava destruindo o planeta e em pouco tempo a gente acabaria com o planeta. Foi meio que isso que, tipo assim, na telepatia passou para eles, né? Sim, eles tiveram essa sensação quando eles falavam que olhavam para os olhos dos seres, de que essa era a mensagem que eles queriam passar.
e não era algo falado, era algo sentido, né? Eles tinham pensamentos, e eram todos pensamentos dessa mesma vertente do meio ambiente, e algumas chegaram a falar até que o mundo provavelmente acabaria, eles queriam avisar o fim do mundo, né? E a gente estaria também degradando, né? Acabando com a natureza. E a partir desse momento que eles tiveram esse contato, que começaram a ter esses pensamentos, as crianças começaram a entrar digamos que uma crise de pânico generalizada. Elas não aguentaram ficar até o final e elas começaram a sair, todas elas começaram a fugir daquela situação. Sim. Algumas crianças relatam que tinham 3 ou 4 seres, né? Além daqueles que eles viram mais próximos a ela. Alguns também falam que tinham alguma coisa pequena correndo, né, e andando para lá e para cá dentro do objeto. Como que era esse objeto? Um objeto que elas descrevem que era prateado, né? As bordas vermelhas, fluorescente, vamos dizer assim. As luzes, né? As luzes. E brilhava, né? Então, era basicamente, algumas crianças detalham isso, né? Umas detalham a quantidade de seres, né? Umas viram uma, duas, outras viram mais a questão do objeto parado lá, né? O objeto ele teria como se fosse pouso, como se fosse umas pás, sei lá, alguma coisa assim, pouso. Ele seria um objeto discoidal. Basicamente aquele clássico disco voador. Exatamente, mais ou menos isso aqui, ó. Exato. Esse que está atrás da gente, mais ou menos nessa forma, né, de disco voador mesmo, que é bem conhecido aí pela cultura pop. Bom, basicamente, do avistamento seria isso. Após o evento dos avistamentos, isso foi numa sexta-feira de manhã, todo mundo ficou muito eufórico, as crianças ficaram com muito medo. A primeira atitude delas foram correr para dentro da escola, e obviamente a escola estava vazia, né? Os corredores. A única pessoa adulta que estava presente para poder auxiliá-los e atendê-los primeiramente era uma atendente da lanchonete. Exato. Que ela estava mais próximo, atendendo as crianças. Sim, né, também. E as crianças falaram para ela ali, ela foi a primeira pessoa que teve esse contato. Posteriormente, os outros professores, diretoria, o pessoal foi tendo conhecimento do que ocorreu. E nos próximos dias, né, no final de semana, sábado, domingo, os pais, já sabendo, tendo conhecimento do que tinha ocorrido, ficaram assim muito preocupados, evidentemente. Começaram a se questionar o que tinha ocorrido de fato na escola, né, André? E nesse caso eles foram para a escola, né, questionar o diretor, os professores. Sim. E tal. Por uma pressão, né? Após a pressão por respostas, o diretor da escola, Eliel, decide fazer um levantamento com as crianças na escola. Verificado entre as 250 alunos e alunas, cerca de 62 crianças reportaram terem tido algum tipo de experiência naquele dia. Prontamente, o diretor então decide fazer um exercício com todas as crianças que reportaram terem tido essa experiência. Ele solicitou que individualmente as crianças fizessem um desenho como uma atividade descontraída, mas para verificar o fundo a veracidade do acontecido. Os desenhos mostravam desde os objetos descritos pelas crianças, como também os seres que foram vistos por todas elas. As 62 crianças, para a gente ter uma noção bem exata, 40 desenhos foram feitos, tá, pelas crianças, porém 22 desenhos apenas tinham mais similaridade, né, tinham mais conexão entre eles. A partir desse momento, o diretor Colin Mack, da escola Ariel, ele decidiu entrar em contato com uma profissional mais adequada da área, que seria a doutora Cynthia Hind. É uma ufóloga, né? Muito conhecida, né? Muito respeitada no departamento da área. E ela prontamente, vendo o que tinha ocorrido, ela partiu até a escola, onde ela chegou na terça-feira. Né? Logo em seguida, na terça-feira, ela já chegou. Depois de 4, 5 dias, ela chega na escola para fazer as verificações. Na terça-feira, após a chegada da ufóloga Cynthia Hind, em seguida chega
a equipe da BBC News. E coincidentemente, né, com a repercussão do assunto, muito da mídia local começou a reverberar em outros locais e até chegar na BBC News de Londres, e eles comunicaram ao pessoal da região mais próxima, né, da África do Sul, onde partiram para fazer essa investigação e ver o que tinha ocorrido. Nesse dia, na terça-feira, houve esse primeiro documentário, que é bem conhecido, né, que a BBC fez com a ufóloga fazendo as análises, levando alguns aparelhos que ela utilizava para verificar a frequência, se alguma coisa... radiação, né? Exato, também, energia, se tinha alguma coisa ali física para poder comprovar o ocorrido. Porém, nada muito diferente foi constatado, nada fora do normal. 2 meses após o ocorrido, um importante e renomado professor de Harvard chamado John Mack, ele foi convidado também para estar presente. Ele é um professor na área de psiquiatria. Então, ele decidiu fazer um teste, né, alguns testes com as crianças, para fazer análise e verificar o que de fato tinha ocorrido naquele dia. 2 meses passados, existe um problema de contaminação, das crianças começarem a conversar entre si, inventarem, né, algumas histórias, ou de repente usar mais a imaginação, algumas coisas que talvez elas viram, elas começam a deturpar, ou de repente não viram e começam a falar que viram também. Então, essa presença do professor, de certo modo, assim, foi um pouco tardia, né? Sim, para fazer a verificação. Ter feito isso um pouco antes, ali na mesma semana que ocorreu e tal. Exato. Que não teria essa divergência, assim. Depois disso, muitas outras televisões e equipes foram até o local, fizeram vários documentários, várias filmagens. Após anos, inclusive, se eu não me engano, há 5 anos atrás, mais ou menos, uma equipe também da BBC voltou lá no Zimbábue, conversou com muitos alunos que naquela época avistaram e fizeram entrevista naquela época. Exato. Hoje eles já com uma idade avançada, seus 40 anos, mais de 40 anos, eles relatam a mesma coisa, a mesma história. Exato, e outra, não tem como uma pessoa inventar uma história e depois de tanto tempo assim ainda continuar afirmando essa mesma história. Então é algo de fato que realmente aconteceu, né? Assim, que as crianças viram, elas viram algo. E o interessante, André, são 62 crianças. Exato, não é 2 crianças, 3 crianças. Se você falasse, por exemplo, no caso de Varginha, a gente vai citar aqui que é o mesmo assunto. Exato. Foram 3 mulheres que viram. E já se deu uma repercussão muito grande e existe uma corroboração naquilo, porque tem outros fatos também. Exato. Agora imagina 62 pessoas verem. É muita gente. Não tem como falar que é algo inventado pelas crianças. Não tem como. Exato. Então assim, fica esse mistério. Até hoje não se sabe exatamente se ocorreu, mas aquilo, né? Se foi uma nave espacial, se eram alienígenas, mas que as crianças viram, elas viram. Não tem como negar isso. Eu acho, na minha opinião, essa é a minha opinião pessoal, eu acho muito difícil alguém inventar, como mesmo o André disse, né? Imaginar tudo isso. E um ano depois, lá em 1995, a Cynthia Hyde, ela publicou um artigo na revista UFO Afri News, e inclusive é algo que você pode pesquisar aí e ver realmente o que ocorreu. O artigo lá que ela lançou está descrito como As Crianças da Escola Ariel, né? Lançada nessa revista, que depois também foi republicada pela nossa revista UFO aqui do Brasil. Exato. E tomou repercussão nacional, teve também notícia no Fantástico aqui no Brasil, né, em muitas outras emissoras. Inclusive 20 anos depois, né, do ocorrido, esse caso voltou, né, uma repercussão grande também, né? Sim, e hoje a gente está aí falando sobre ele, né? Será que foi real? Você acredita? Você acha que é tudo mentira, que as crianças estavam imaginando? Foi devaneio? O
O que você acha, André, que pode ter sido? Eu acredito que foi algo real mesmo. Não tem como 62 crianças combinar e falar algo igual, né? Não tem como. Vamos fazer uma pegadinha aí, daqui 50 anos, os caras vão falar que não viu um ET, meu. Eu também. Pra mim, foi um evento único que as crianças tiveram essa experiência. Seja lá algo real, fatídico, uma raça alienígena que visitou, seja lá espiritual, de repente seres interdimensionais, algo espiritual, não sei, mas que ocorreu. E a gente falar que foi algo coletivo, um surto coletivo, eu acho muito difícil e pouco provável, né? Então a gente também tem que fazer uma avaliação. Como a gente mesmo citou, existiam crianças de diversas etnias, existiam crianças de diversas culturas diferentes, de idades diferentes, e os assuntos bateram. Foi, digamos que houve uma filtragem ali, mas foi a mesma coisa que elas viram, o mesmo assunto. Então deixa muito complicado para quem é cético, desculpa. Gente, a gente agradece por você ter ficado até aqui e visto esse primeiro documentário que a gente faz referente a qualquer assunto, né? Esse foi o primeiro nosso, de muitos que vai vir, se Deus quiser. E a gente quer que você compartilhe, que você opine, coloque a sua opinião, o que você acha nos nossos comentários. Nesse vídeo, né, no que foi falado hoje também, né? Deixe seu comentário. A gente é bem aberto para poder falar sobre isso e escutar o que vocês querem dizer, né? Exato, curta, clique no sininho das notificações para compartilha também, porque isso ajuda a gente também, né? Sim, exato. E é isso, gente. Aquele abraço. Falou e é nóis!